Vamos falando aqui ainda sobre lesões corporais. Então, nós vimos anteriormente como se classifica, como se tipifica a lesão corporal simples. Vimos sobre lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima. Beleza? Então, já vamos mandar aqui uma charada no início. Se o indivíduo tem o seu órgão genital decepado por sua parceira ou por um desafeto, o crime é de lesão corporal. Agora, essa lesão corporal, ela é grave ou ela é gravíssima? E aí, quem tem sabe o que eu estou falando. É debilidade? Não, nesse caso não vai ser debilidade, porque ele só tinha um. Só tinha um, tirou fora, perdeu por completo a funcionalidade. Então, nesse caso, tem órgão genital, decepou lá no toco, ficou sem nada, lesão corporal gravíssima. Tudo bem? Fica ligado com relação a isso. E aí a gente parte o nosso estudo agora para análise do parágrafo 3º, em que a gente vai começar a trabalhar aí com a lesão corporal seguida de morte. Ela também é chamada de lesão, de homicídio, lesão corporal seguida de morte, também chamada de homicídio pré-doloso. Então veja só, vamos trabalhar aqui e vamos constar o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Nós temos a lesão corporal seguida de morte. Você pode encontrar o termo aqui, homicídio pré-doloso. Tem uma dificuldade, professor, tremenda de identificar um crime quando ele é denominado pré-doloso. Vamos lá, meu filho. Eu esclareço para você com a maior tranquilidade. Tudo aquilo que é pré-doloso, ele tem uma conduta primária, e essa conduta primária, ela é praticada com dolo, e você tem um chamado resultado diverso do pretendido. Porque você queria praticar uma coisa, mas às vezes você consegue praticar aquela coisa, mas você tem um resultado diverso. E esse resultado diverso do pretendido aqui ocorre a título de culpa. Então, o crime pré-doloso é aquele que acontece com dolo no antecedente e culpa no consequente. Esse é o termo mais específico, ó. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Beleza? Esse é o termo clássico, é a expressão chula aí de como a situação acontece. Então imagine que você, querendo praticar lesões corporais no seu desafeto, você fala, eu vou dar uma facada nesse fila da puta para ele parar de me incomodar. O cara passa próximo a você e você, com intenção de lesionar, não era matar, você dá uma peixeirada de raspão na barriga aqui. Só que, nesse raspão, você causa a lesão, só que em razão dessa lesão, o indivíduo morre. E ele morre não porque você quis, porque você queria lesionar, mas você atingiu um órgão vital dele e ele acaba morrendo. Nesse caso, você responde por lesão corporal seguida de morte. A morte, nesse caso, ela é causada a partir de culpa, beleza? Então, vamos para a tela aqui. Olha só. Se resulta a morte e as circunstâncias e evidências... Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo,
a pena será reclusão de 4 a 12 anos. Ó, a pena é bem alta, tá? Só lembrando que a pena do homicídio, ela é de 6 a 12, ou desculpa, de 6 a 20 anos, tá? Então, é uma pena bem grave aí por conta da lesão. Aí nós temos uma causa de redução de pena que vem no parágrafo 4º, olha só. Se o agente comete o crime impelido por relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, a pena poderá ser reduzida de 1/6 a 1/3. Aqui nós estamos diante da lesão corporal privilegiada. Olha só, artigo 129, parágrafo 4º do Código Penal, nós temos a chamada lesão corporal privilegiada. E os requisitos são os mesmos do privilégio previstos lá no homicídio. Então nós temos aqui, se o indivíduo pratica o fato por relevante valor social ou moral, ou sob o dominado por violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Então você imagina aqui, ó, relevante valor social é aquela situação que pressupõe algo coletivo. Então as pessoas praticaram lesão corporal num estuprador da comunidade, tudo bem? As pessoas estão defendendo a si mesmas, então é um relevante valor social. O relevante valor moral, ele é pessoal. Então, por exemplo, um agente que causa lesão corporal numa pessoa porque essa pessoa beijou à força sua filha. Relevante valor moral, está ligado à intimidade daquela pessoa. Ou se o indivíduo pratica o fato dominado por violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Então a reação é uma espécie de reação aqui, né? Porque o indivíduo foi provocado injustamente pela vítima e isso gera essa violenta emoção que gera um transtorno no indivíduo e faz com que ele pratique o fato. Isso tudo aqui gera uma redução de pena de 1/6 a 1/3. Beleza? Se liga aí nesse quórum que também é importante. Beleza? Deixa eu arrumar uma redução aqui. Redução de 1/6 a 1/3. Fechou? Então os requisitos aqui muito semelhantes lá com o homicídio privilegiado. Vamos para frente? Substituição da pena. Olha só, aqui a gente tem uma hipótese bem bacana. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela demulta. Se ocorrer quaisquer das hipóteses do parágrafo anterior, então se ocorrer uma hipótese de privilégio, ou se as lesões são recíprocas. Então, olha só, o 129, parágrafo 5º, estabelece, pode haver substituição da pena por multa.
Quando? Na hipótese de privilégio ou lesões recíprocas. Todo mundo bateu, todo mundo apanhou. Lesões recíprocas. Pode haver substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa. Beleza? O parágrafo 6º traz a hipótese aí da lesão corporal culposa. Então, a lesão corporal culposa, olha só. Lesão corporal culposa prevista no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Você tem que lembrar que toda situação culposa, ela pressupõe a quebra de um dever objetivo de cuidado. E vai ser evidenciada a partir da imprudência, a partir da negligência ou a partir de uma imperícia. A imprudência, ela pressupõe uma conduta positiva, um fazer algo. Por exemplo, andar com o seu veículo em excesso de velocidade. Tudo bem que você responde lá pelo CTB daí, né? Mas é uma forma de imprudência. A negligência, por sua vez, ela pressupõe uma conduta negativa, né? Que é um deixar de fazer algo, por exemplo, não trocar os pneus do carro. E a imperícia é a falta de aptidão técnica. Eu sou médico, mas sem a habilitação, eu vou fazer uma cirurgia reparadora, uma cirurgia estética em outra pessoa. Eu estou lá fazendo a cirurgia e eu causo lesão corporal na pessoa. É lesão culposa. Tudo bem? Beleza? Quis o resultado? Não. Mas faltou com um dever objetivo de cuidado. Bate aqui. Lesão culposa. Tamo junto? Vamos para frente aqui pro parágrafo 7º. Antes da gente avançar, olha só. A lesão culposa, ela tem pena de 2 meses a 1 ano. Ela é considerada uma infração de menor potencial ofensivo. E aí você precisa correlacionar isso aqui também com o artigo 88. O artigo 88 da Lei 9.099 de 95. O que esse dispositivo estabelece, professor? Olha só, presta atenção. Na lesão corporal simples ou leve e na lesão corporal culposa, os feitos serão de competência do GCRIM e eles só se processam mediante representação da vítima. Nas outras hipóteses, a ação penal ela será pública incondicionada. Beleza? Tranquilo? E claro que essa hipótese não se aplica, essa hipótese do artigo 88 da Lei 9.099, aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas deixa eu falar uma outra coisa aqui também, antes da gente avançar, que a gente vai ver que tem uma das espécies da lesão corporal que foi elevada a crime hediondo. Pode aplicar princípio da insignificância na lesão corporal? Pode. Arranhão, beliscão, aquilo que não gere lesões profundas, pode receber a incidência e aplicação do princípio da insignificância. Fechou? Então, bora. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do artigo
121 do Código Penal. Então, se o fato é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, se o indivíduo ele não obedece às regras inerentes à sua profissão, se ainda o indivíduo não presta socorro ou foge para evitar prisão em flagrante. Então, é esse paralelo que o parágrafo 7º faz. Olha o parágrafo 8º, que importante. Aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O artigo 129, parágrafo 8º do Código Penal, ele admite o quê, meu amigo? Ele admite a aplicação do perdão judicial. E aí, meu nobre, eu te pergunto, o que é esse perdão judicial? É o perdão concedido pelo juiz. E ele vai ser concedido quando, a partir da análise do caso prático, a consequência oriunda da conduta for tão grave que torne desnecessária a imposição de uma pena. Então, olha só, o que você precisa entender aqui acerca do perdão judicial? O próprio nome já sugere, o perdão ele é judicial. Então, quem aplica, a aplicação, ela se dá pelo magistrado. É o juiz quem aplica. Ainda é imperioso ressaltar que ele só será admitido na lesão corporal culposa. Entendi. Beleza? Então, é só na lesão corporal culposa. Na dolosa, não há que se falar em perdão judicial. Beleza? Tamo junto? Não confunda catraca de busão com conhaque de alcatrão, tá? Perdão judicial não é o mesmo do que o perdão do ofendido lá da ação penal privada. Não confunda isso. Perdão judicial, ele é aplicado pelo magistrado a partir de uma análise valorativa, tá? Ele faz um juízo de valor sobre a situação, tá? Lá no perdão da ação penal privada, uma parte tem que perdoar e a outra tem que aceitar, ou oferece por escrito, e se não se manifesta em 3 dias, o perdão presume-se aceito. Então, é aqui, ó, é cabeça. Linke os institutos e trabalhe com a nomenclatura. Perdão judicial, perdão do juiz. Perdão do ofendido, perdão concedido pelo ofendido. Instituto privativo lá da ação penal privada. Tamo junto? Vamos lá então, que o parágrafo 9º é importante e traz o seguinte: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Nós temos uma pena mais elevada aqui. Se existe alguma das hipóteses de violência doméstica. Então, perceba que para a gente falar nessa hipótese qualificada da lesão corporal, nós temos aqui que se ele for praticado, olha só, deixa eu colocar isso aqui, tá? Que é importante. No artigo 129, parágrafo 9º. Artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Então nós temos aqui uma das qualificadoras se o crime é praticado contra cônjuge
ou companheiro, né? Cônjuge ou companheiro contra colateral, contra ascendente, descendente ou irmão. Prevalecendo-se aí das relações domésticas, tá? Então tem que ser uma situação envolvendo violência doméstica ou o grau do parentesco, tá? E o que você precisa lembrar aqui também? Olha só. Você vai ficar ligado, por quê? E precisa que você anote isso, tá? Não se exige coabitação entre os agentes, tá? Ex-companheiros, por exemplo, ex-marido e mulher, pode ser aplicado aqui o artigo 129, parágrafo 9º, tá bom? Que ele até apresenta aqui, ó, com quem conviva ou tenha convivido, beleza? Então fica ligado aí, fica esperto que essas questões envolvendo a violência doméstica, embora você não tenha presente aí no seu edital de carreira policial, pelo menos em muitos deles, né? Nos editais federais a gente não tem a presença da Lei Maria da Penha. Já na Polícia Civil, muitos editais contemplam, então fica atento com relação a isso, porque o parágrafo 9º pode aparecer aqui na lesão corporal, beleza? Tanto que ele foi incluído aqui, ó, pela Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º desse artigo, se as circunstâncias são as do parágrafo 9º, então, na lesão corporal leve, na lesão corporal grave e na lesão corporal gravíssima, se o fato é praticado com violência doméstica, a pena tem um aumento de 1/3. Tudo bem? Nas hipóteses do parágrafo 9º, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência física. Aí vem o parágrafo 12 aqui. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou em decorrência dela ou contra seu cônjuge ou contra, tá? Também contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3, beleza? Toma cuidado só pelo seguinte, se a lesão praticada contra o agente for gravíssima, esse crime aqui será hediondo. Então, olha só, se a lesão for gravíssima, o crime será hediondo. Fechou, fechou? Então, com isso, dentro desse bloco, a gente trabalhou lá desde o parágrafo 3º até o parágrafo 12. Então, estudamos aí o homicídio pré-ter doloso, causas de aumento, privilégio, perdão judicial, causas de aumento se portadores de deficiência física e, para arrematar, nós temos aqui a lesão corporal funcional, né? Se o fato é praticado contra integrante da força de segurança ou contra seus companheiros em razão da função ou contra seus parentes consanguíneos até o 3º grau, em razão da função, nós teremos esse aumento de 1 a 2/3. Fechou? Então aqui dentro desse bloco arrematamos a lesão corporal. Fiquem bem, fiquem com Deus, até a próxima.